Ai, ai, acabei. Última revisão, 8 revisões, 4 de geografia, 4 de história, em pleno feriado de carnaval, segunda-feira, 11h19 da manhã. Se isso não é amor, eu não sei o que é. Mas enfim, bora lá. Revisão, história, capítulo 1 e uma parte do capítulo 2. Belle Époque. Que foi a Belle Époque, também conhecido como Bela Época? A Bela Época foi um período onde que estamos agora na segunda revolução industrial. As potências europeias industrializadas, a França começando na sua industrialização, a Inglaterra já altamente industrializada, Itália surgindo como uma potência industrial. Então, tirando matéria-prima do continente africano e também do continente asiático, enriquecendo muito, as pessoas vivendo uma vida plena, com uma saúde boa, com hospitais bons, com uma educação boa, escolas de qualidade, faculdades, grandes cientistas surgindo, criando teses e mais teses e mais teses, mais artigos científicos, tá? Uma economia alcançando praticamente a todos vivendo com qualidade, todos ocidentais, né? Vale aí a ressalva, tá? Todos ocidentais europeus. Então essa é a Belle Époque, Bela Época, onde que as pessoas estavam bem, vivendo com qualidade, principalmente relacionados à saúde, economia e educação. Essa Bela Época, já entra aqui no próximo tópico, ela é consequência do imperialismo. O que é o imperialismo? Também chamado de neocolonialismo, ou seja, nova colonização. É a colonização da África e da Ásia, principalmente do continente africano. Então, lá na Alemanha, na Conferência de Berlim, os países da Europa Ocidental dividiram o continente africano que nem pizza. Ah, Itália, essa parte é tua. A Inglaterra, você é muito importante, você vai ganhar muitas terras. A França, essa também é importante, vai ganhar bastante terras. Portugal, você é minúscula, mas você é um cara muito legal, toma bastante terras também, tá? A Alemanha, vai ficar com pouca terra, tá? Porque, se tornou um país faz pouco tempo, pô. A Itália também, né? Pouquinha terra, acabou de se tornar um país. Quem é você na fila do pão? Então toma essa terra aqui e se sinta agradecida, tá? Então o imperialismo, ele surgiu, então, da colonização do continente africano e asiático. O objetivo era extrair matéria-prima. Não era mais pegar, escravizados, era pegar matéria-prima. Então retirava-se matéria-prima para alimentar as atividades industriais europeias durante a segunda revolução industrial. Essa divisão é chamada de partilha da África, tá? Essa divisão territorial. Já estudamos tudo isso ano passado. Paz armada. As nações começaram a se olhar de uma forma torta, assim, sabe? Poxa vida, olha só, a França tá tão pertinho aqui de mim, que eu tô aqui na Alemanha, ela tá se tornando muito forte. Será que um dia a França vai invadir meu território, eu que sou a Alemanha? Eu vou começar a produzir arma, porque se um dia invadir, eu vou ter arma para poder me defender. A Itália, um bebezinho como um país. Tô pertinho aqui, ó, da Espanha. Poxa, e se a Espanha pegar e me atacar um dia? Eu tenho que produzir armas aqui para poder me defender. Enfim, a paz armada nada mais é do que a ciência sendo utilizada para o desenvolvimento armamentício. Então, produção de armas, de tanques, de exército, enfim, tudo relacionado à guerra. Ninguém falava que ia fazer guerra, todo mundo falava que era elementos de defesa. Este período histórico é conhecido como Paz Armada, que surgiu durante o imperialismo, já que o imperialismo não beneficiou a todos por igual. Arquiduque Francisco Ferdinando, do Império
aus, austro-húngaro. Então, lá na Áustria, um dos líderes austríacos acabou sendo morto por um sérvio. Praticamente foi o estopim, a gota d'água, o limite que os países orientais estavam aguentando ali, suportando, por conta tipo dessa desigualdade que estava acontecendo relacionada ao imperialismo. Uns recebendo muitas terras, outros recebendo poucas terras e outros recebendo terra nenhuma. Uns se desenvolvendo, outros se desenvolvendo de forma média e outros com desenvolvimento nenhum da Europa Oriental. Poxa, até quando? Ah, esse daqui foi o limite. Ó, mataram aqui um dos nossos líderes governamentais. Esse é o fim. Aí a Alemanha, poxa, isso daí realmente foi pesado, hein? Jogaram baixo, foi pesado isso. A Itália, olha, isso daí, ó, também eu achei, ó, eu não queria falar nada não, viu? São meus amigos, mas olha, isso daí eu não ia deixar barato não. Então as nações orientais começam a se unir em prol de aí sim começar uma guerra. E o estopim, o limite, foi a morte do arquiduque Francisco Ferdinando da Áustria, do Império Austro-Húngaro. Assim, a Europa praticamente se divide em dois grandes polos, tá? Nós tínhamos ali o polo da Entente, também chamado de aliados. Então a Tríplice Entente era formada por Inglaterra, França e Rússia. Tudo para dar errado, né? Porque a Inglaterra e a França, 100 anos guerreando, a Rússia, que tinha pensamentos socialistas, enfim, tudo para dar errado, mas deu certo. Depois nós tínhamos a Tríplice Aliança, também chamada de Centrais, formados por Alemanha, o Império Austro-Húngaro e mais ou menos a Itália, mais ou menos. A Itália era aquele, sabe, tipo aquele amigo que tava junto, mas não tá perto. Quando você mais precisa, ele tá offline, entendeu? É assim que era a Itália. Revolução Russa. Os russos, eles já tinham perdido algumas batalhas e tinham gastado muito dinheiro na Primeira Guerra Mundial. Então tinha perdido já uma guerra contra os japoneses e a Rússia estava feroz na Primeira Guerra Mundial, invadindo vários territórios, invadindo, sangue nos olhos, sabe? Invadindo na Primeira Guerra Mundial, conquistando e conquistando. Só que uma hora o dinheiro chegou ao fim, né? Uma hora o dinheiro acabou. Gastaram tanto dinheiro com armas, com exército, com guerra, ao ponto da população chegar a passar fome, vivendo uma grande miséria. Então a população falava, chega, para, já deu, ó, vamos dar uma recuada aqui, vamos dar uma parada com esse negócio de guerra, porque a gente não tem mais arroz, feijão, bife, batata frita para poder comer. Vamos parar aqui com a guerra aqui, vamos cuidar da gente primeiro, para depois pensar na guerra global aí, né? Aí foi isso. Pegaram e tiraram o czar lá, o governante do poder, porque não compactuavam com as ideias dele e pensavam em implantar também um sistema socialista lá na Rússia. Este período histórico foi conhecido como Revolução Russa, quando a população fez manifestações populares para a derrubada do governo, para implantar o socialismo e para que o país pudesse sair dessa miséria, deste caos proveniente das guerras, Primeira Guerra Mundial e a guerra contra os japoneses. Desta forma, nós temos um substituto, os Estados Unidos. Os Estados Unidos era somente um financiador da guerra. Então, os Estados Unidos vendia armas, vendia alimentos também, produtos industrializados os Estados Unidos também vendia, porque a produção industrial europeia praticamente era voltada para a guerra, só que era carente de outros produtos industriais. E quem é que vendia? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos também depois emprestou muito dinheiro para esses países, até o momento que os alemães começaram a boicotar o comércio dos estadunidenses. Então, navios levando produtos, mantimentos, armas, começaram a ser derrubados. Tá chegando na Europa, navio dos Estados Unidos, vamos derrubar. Aí outro navio dos Estados Unidos, vamos derrubar. Aí os Estados Unidos, mexeu com quem tá quieto. Aí os Estados Unidos acabaram entrando na Primeira Guerra Mundial. Seu papel foi fundamental para a vitória dos
aliados da Tríplice Entente. Então, os Estados Unidos, com seu grandioso exército, se aliou à Inglaterra e à França e acabaram, assim, levando a vitória na Primeira Guerra Mundial. Após a Primeira Guerra Mundial, surgiu então o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes, ele tinha ali algumas metas a serem estabelecidas após a Primeira Guerra. Os Estados Unidos, ele queria tipo paz, sabe? Gente, para com isso, não vamos penalizar ninguém não, vamos viver todo mundo na paz de Deus, tranquilo, de boa, zen. Só que não, a Inglaterra e a França não pode ficar dessa forma. Os alemães causaram de um monte, mataram um monte de gente, vai ficar por isso mesmo? Lógico que não. Eles entenderam que os alemães, abraçando a causa do Império Austro-Húngaro, fazendo lá a Guerra das Trincheiras, desenvolvendo tipo balões para poder matar um monte de gente, um exército que invadiram várias fronteiras. Então eles entenderam que os alemães foram os principais causadores da Primeira Guerra Mundial e deveriam ser os maiores penalizados. Então a Alemanha teve que pagar multas altíssimas às nações que eles prejudicaram. E os alemães foram proibidos de desenvolver armas e exércitos dentro do seu próprio país. Essas foram as penalizações. Se tinha terra que foi entregue também para a Alemanha durante o imperialismo, essas terras iriam ser devolvidas e repartilhadas aí para as potências ocidentais. Por último, para a gente poder finalizar aqui, tem o papel também da Itália. A Itália aí extremamente vacilona, que nem eu falei, estava junto, mas não estava perto. Acabou trocando de lado durante a Primeira Guerra Mundial. Foi ali seduzida com terras no continente africano pela Tríplice Entente. Ingleses e franceses falaram: Itália, vem para o nosso lado, a gente te dá terra. Você quer terra? A gente já te dá terra na África, mas vem para o nosso lado. Então a Itália trocou de lado durante a Primeira Guerra Mundial. Então isso daí também foi um ponto muito importante para a queda da Tríplice Aliança. Por último, próximo tópico, para a gente poder finalizar, Liga das Nações. Então a Liga das Nações ela é criada com o principal objetivo: não deixar com que ocorra uma Segunda Guerra Mundial. E é óbvio que ela falhou. Então a Liga das Nações, formada ali pelos países ocidentais, tinham estratégias, criação de leis para evitar uma próxima guerra. E o principal motivo do fracasso da Liga das Nações é o eixo, que nós vamos estudar na Segunda Guerra Mundial. Quem eram os países do eixo? Os principais países do eixo eram Alemanha, Itália e Japão. A Alemanha, muito óbvio, um sentimento de ódio gigantesco tomou o coração dos alemães, com todas as penalizações do Tratado de Versalhes. Então a Alemanha queria um segundo round, queria uma vingança. A Itália, ela queria voltar ao seu poder. Lembra do Império Romano? Vocês aprenderem história lá no 7º ano? Roma foi um dos maiores impérios que já surgiram sobre este mundo, esse país não, sobre esse mundo. O Império Romano, ele alcançou dimensões globais. O Império Romano dominou parte da África, o Império Romano dominou toda a Europa, o Império Romano dominou boa parte do continente asiático. O Império Romano foi gigantesco, só que o Império Romano caiu, entrou em queda. Nós aprendemos isso no 7º ano em História. Então a Itália queria novamente esses momentos de glória, queria novamente se tornar uma potência. Lembrando, a Itália muito tarde para se tornar um país, industrialização tardia também, esse sentimento aí nossa, o Império Romano era tão bom, seria tão legal se vivenciássemos isso novamente. E por último, o Japão. Então o Japão também é uma potência industrializada, grandes indústrias como a Honda, PlayStation. Então o Japão, vamos aprender ainda em geografia, é um país que tem muita escassez de energéticos
Gás, petróleo é baixíssimo lá, matéria-prima baixo no Japão. Então, com uma grande indústria, o Japão precisava de mais matéria-prima, porque a matéria-prima no seu país não dava conta para a grandiosa industrialização que o país possui. Então, o Japão queria tomar o quê? O Sudeste Asiático. Então, o Japão queria dominar as terras do Sudeste Asiático, só que o Sudeste Asiático já existia dono durante o imperialismo, e o dono era, boa parte, a Inglaterra e a França. Então o Japão estava mexendo com a Inglaterra e com a França. E isso vai acabar fazendo com que surja a Segunda Grande Guerra Mundial. E finalizamos por aqui. Então a Liga das Nações, ela acaba sendo ineficaz por conta de não evitar uma Segunda Guerra Mundial e por conta das convicções, dos ideais, dos propósitos do eixo Alemanha, Itália e Japão. Um abraço, gente. Não esquece o resumo de revisão, tá? Até mais.